Olá, seja bem-vindo à Primeira Hora com Deus. Que a palavra de hoje ilumine seu dia. Nossa leitura será em Números, capítulo 33. Vamos lá? Estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme ao mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramassés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no dia seguinte da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão, aos olhos de todos os egípcios. Enquanto os egípcios enterravam os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo primogênito, e havendo o Senhor executado juízos também contra os seus deuses, partiram, pois, os filhos de Israel de Ramesses, e acamparam-se em Sucote. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pi-Hairote, que estava defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Pi-Hairote e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mará. E partiram de Mará, e vieram a Elim, e em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim, e acamparam-se junto ao Mar Vermelho, e partiram do Mar Vermelho, e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim, e acamparam-se em Dofá. E partiram de Dofcá, e acamparam-se em Alus. E partiram de Alus, e acamparam-se em Refidim. Porém, não havia ali água, para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim, e acamparam-se no deserto de Sinai. E partiram do deserto de Sinai, e acamparam-se em Quibrote-Taavá. E partiram de Quibrote-Taavá, e acamparam-se em Azerote. E partiram de Azerote, e acamparam-se em Ritmá. E partiram de Ritmá, e acamparam-se em Rimon-Perés. E partiram de Rimon-Perés, e acamparam-se em Libná. E partiram de Libná, e acamparam-se em Rissa. Partiram de Rissa, e acamparam-se em Queelata. E partiram de Queelata, e acamparam-se no monte de Sefer. E partiram do monte de Sefer, e acamparam-se em Aradá. E partiram de Aradá, e acamparam-se em Maquelote. Partiram de Maquelote, e acamparam-se em Taate. Partiram então de Taate, e acamparam-se em Tará. Partiram então de Tará, e acamparam-se em Mitcá. Partiram de Mitcá, e acamparam-se em Rasmoná. E partiram de Rasmoná, e acamparam-se em Moserote. E partiram de Moserote, e acamparam-se em Bene-Jaacã. E partiram de Bene-Jaacã, e acamparam-se em Hor-Hagidgad. E partiram de Hor-Hagidgad, e acamparam-se em Jotbatá. E partiram de Jotbatá, e acamparam-se em Abroná. Partiram de Abroná, e acamparam-se em Ezion-Geber. Partiram então de Ezion-Geber, e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. E partiram de Cádiz, e acamparam-se no Monte Hor, no fim da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Hor, conforme ao mandado do Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. E era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no Monte Hor. E ouviu o cananeu, rei de Harade, que habitava o sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel. E partiram do Monte Hor, e acamparam-se em Zalmona. E partiram de Zalmona, e acamparam-se em Punom. E partiram de Punom, e acamparam-se em Obote.
e partiram de Obote e acamparam-se em Ige-Abarim, no termo de Moabe. E partiram de Ige-Abarim e acamparam-se em Dibon-Gade. E partiram de Dibon-Gade e acamparam-se em Almon-Diblataim. E partiram de Almon-Diblataim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. E partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Beté-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. E falou o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra de diante de vós, e destruirei todas as suas pinturas. Também destruirei todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos. E tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. E por sortes herdarei a terra, segundo as vossas famílias. Aos muitos multiplicareis a herança, e aos poucos diminuireis a herança, conforme a sorte sair alguém. Ali a possuirá, segundo as tribos de vossos pais receberei as heranças. Mas, se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinhos nos vossos olhos, e por aguilhões nas vossas virilhas. E apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles. Amém? Vamos lá de reflexão? Você já percebeu como olhar para trás pode fortalecer a sua fé? Olha que interessante. Em Números capítulo 33, Deus relembra todo o caminho do povo, cada parada, cada etapa, cada livramento. Nada foi esquecido. A mensagem é simples e forte. Quando você lembra de onde Deus te tirou, ganha força para continuar. Sua história também revela a fidelidade dele. Tá bom? Se essa palavra falou com você, comenta aqui. Deus foi fiel. E envia para alguém que precisa lembrar de tudo o que Deus já fez. Tá bom? Que a primeira hora com Deus te guie pelo resto do dia. Fique em paz. Até o próximo momento. Siga, curta e compartilha. Tchau, tchau.